dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa sequência de categorias e feixes. Hoje provavelmente vai ser a nossa última aula falando especificamente de termos de categorias. Provavelmente na próxima aula a gente já vai começar a falar de coisas que vão ser relacionadas já com feixes. Mas vamos à aula de hoje então. O título da aula é Adivinha quem é um funtor? Claro, o limite direto. Então, se a gente quer enxergar o limite direto como um funtor, um funtor, ele é algo que conecta duas categorias, tá? Então a gente vai primeiro ver quais são essas categorias que o limite direto consegue conectar, que a nossa noção de limite direto é capaz de conectar, tá bom? Então por isso que a gente vai começar a fazer o que vamos fazer agora, tá? A gente vai fazer uma construção em cima dos sistemas diretos, tá? Mas para os sistemas inversos tem uma construção completamente análoga, tá bom? Então essa construção análoga para os sistemas inversos eu deixo para vocês, depois que vocês virem o que eu vou fazer para sistemas diretos, eu vou deixar para vocês a tarefa de replicar essa mesma coisa para os sistemas inversos, tá? É bem similar, tá bom? Então vamos lá. A gente quer definir as categorias necessárias para que eu possa enxergar o limite direto como um funtor. Então, nessa aula de hoje, para a gente não ficar repetindo muito, acho que eu vou pegar outra caneta, porque essa daqui já está meio fraca. Na aula de hoje a gente vai fixar esses objetos aqui, ó. Então, para nós aqui, o I é um conjunto quase ordenado. Tá? E C é uma categoria arbitrária. É uma categoria qualquer, tá bom? A gente quer definir a categoria dos sistemas diretos, tá? A gente já viu que os sistemas diretos, na verdade, eles são funtores, certo? Eles são funtores específicos entre duas categorias específicas. E sendo eles funtores, a noção de transformação natural me dá, naturalmente, sem trocadilhos, um morfismo entre esses funtores, tá bom? Então, a gente quer definir essa categoria, tá? Para isso, se eu tiver dois sistemas diretos, suponha que eu tenha dois sistemas diretos, A e B. Sistemas diretos que saem da categoria de índices, de I, e vai na categoria C. Suponha então que isso sejam sistemas diretos. Sistemas diretos, tá? A gente vai denotar um morfismo, para nós, um morfismo desses sistemas diretos, entre os sistemas diretos acima, né? Um morfismo de sistemas diretos entre esse A bonitinho e o B bonitinho, um morfismo entre esses sistemas diretos é uma transformação natural entre esses dois funtores. É uma transformação natural que eu vou chamar de T. É uma transformação natural T entre esses dois sistemas diretos, tá? Ou seja, entre esses dois funtores, né? Já que eles são funtores aqui, tá bom? Então, já que nós estamos trabalhando em categoria de índices, na verdade, então, o que nós temos, assim, o que é esse morfismo? De que consiste esse morfismo? Na verdade, então, a gente tem, se a gente denotar, né? Vamos colocar algumas notações clássicas aqui agora. Se a gente denotando o sistema direto A assim, ó, os objetos, e aqui o φ e j, os morfismos que conectam esses objetos para quando o i é menor ou igual a j. E se eu denotar B como BI, e aqui eu vou usar a letra psi, tá? Psi e j como os morfismos que conectam os objetos BI e BJ conforme os índices I e J estão relacionados pela ordem que está no conjunto de índices I. Então, denotando esses caras dessa forma, T consiste de uma coleção de morfismos entre os objetos AI e BI lá na categoria C, tá? T, então, é uma coleção
de morfismos em C, tal que esse diagrama aqui comuta para todo I. Quer ver? Eu tenho o objeto AI e o BI aqui. Aí aqui embaixo eu tenho o objeto AJ e o BJ. Aí AI e AJ são conectados via Φ e J. O BI e o BJ são conectados via Psi e J, certo? AI é conectado com o BI a partir do morfismo TI e aqui TJ, tá bom? Então dizer que isso aqui é um morfismo entre os sistemas diretos, ou seja, uma transformação natural, é dizer que esse sistema aqui comuta, tá? Então é dizer que, por exemplo, o Psi e J composto com TI é igual ao TJ composto com Φ e J, tá? Isso para todos I e J pertencentes a I com o I menor ou igual a J, tá bom? Então aqui a gente só abriu, mais uma vez, a noção do que significa uma transformação natural entre dois sistemas diretos. Quer dizer que você tem uma classe, você tem um conjunto de morfismos entre os objetos que compõem esses dois sistemas diretos, tá? De modo que esses morfismos são compatíveis com os morfismos que compõem os dois sistemas diretos, tá? Compatível no sentido de fazer esse diagrama aqui como tá, beleza? Então, uma vez que temos objetos e temos morfismos, a gente tem uma categoria, e é uma categoria que a gente já viu num contexto mais geral, e agora a gente não precisa provar que isso é uma categoria porque a gente já provou, tá bom? Então, nós vamos denotamos a categoria dos sistemas diretos, com índices, vou falar assim, ó, indexado, né? Indexado por I sobre a categoria C, Então denotamos essa categoria como essa notação aqui, ó, dir, que sai do é uma notação, né? Categoria dos sistemas diretos indexados por I sobre a categoria C, e a gente define isso como a categoria que a gente já viu dos funtores covariantes entre a categoria de índices I e C, tá? Nós já vimos que se eu fixo duas categorias, a gente tem a categoria dos funtores de C para D, que são duas categorias fixadas, em que os objetos são os funtores, ou seja, aqui os objetos são sistemas diretos, que são funtores entre o I estrela e o C, e os morfismos são as transformações naturais entre funtores desse tipo, que é o que a gente acabou de ver, tá bom? Então, que consiste, só relembrando, que consiste em os objetos são os sistemas diretos, que são funtores, lembra? Os sistemas diretos, e os morfismos são as transformações naturais entre os sistemas diretos. Vou colocar entre estes, tá? Então, essa categoria é só um caso particular da categoria de funtores, quando eu tenho duas categorias fixadas, né? As duas categorias fixadas aqui são a categoria de índices do I e a categoria C, que é onde eu tomo os objetos. Beleza? Então, ótimo. A fim então de definir a noção do limite como um funtor, o nosso objetivo é fazer o seguinte, ó. A gente quer definir o limite direto como um funtor, certo? Se ele é um funtor, isso aqui é só um rascunho. Se ele é um funtor, a gente toma limites diretos de sistemas diretos. Então, ele atua, o objeto no qual ele atua é um objeto que é um sistema direto. Então, segundo essa definição, o natural de ser o domínio, entre aspas, aqui desse funtor é a categoria dos sistemas diretos. E lembra que o objeto limite, ele é um objeto na categoria C que satisfaz uma propriedade universal que nós vimos na última aula, tá? Então, ele vai levar um sistema direto A, aqui digamos assim, e vai levar nisso daqui. Obviamente
para que isso aqui esteja bem definido, eu tenho que trabalhar numa categoria em que eu faça uma hipótese extra sobre ela. A gente, nesse caso, para que esse funtor esteja bem definido, a gente vai supor que essa categoria C é tal que todo sistema direto dela admite um limite. E aí ele é único a menos de isomorfismo, tá bom? Então, nós vimos na última aula, por exemplo, que a categoria dos módulos sobre R, sobre um anel fixado, tem essa propriedade. Eu comentei com vocês que a categoria dos grupos abelianos aditivos também tem essa propriedade, e, portanto, praticamente todas as categorias algébricas têm essas propriedades, já que a imensa maioria delas pode ser vista como uma subcategoria dos grupos abelianos aditivos. Então, nos objetos... Engasguei aqui. Nos objetos, essa categoria vai agir assim, só que um funtor, ele não age apenas nos objetos, ele precisa agir também nos morfismos. Tá? Aqui no caso, morfismos entre dois sistemas diretos, que é uma transformação natural entre eles. Então a gente quer definir uma noção que faça com que uma T aqui seja levada... Nós vamos dizer que esse funtor é covariante, tá? Então a gente quer definir uma coisa que a gente vai chamar de T sustenido, um morfismo entre esses dois objetos, que deve ser obtido de maneira natural. A gente quer encontrar isso daqui. Tá bom? A dúvida é, isso daqui ainda não está claro para a gente como fazer. Tá bom? Aqui tá ok. Se eu suponho que essa categoria ela é boa na questão de limites diretos, ou seja, que todo sistema direto admite um limite direto, essa parte entre os objetos está ok para a gente. Mas a gente precisa saber como construir esse camarada aqui de modo que essa construção seja funtorial, que respeite, que preserve composições. Tá bom? Então, essa próxima proposição vai nos ajudar a definir naturalmente um morfismo entre limites diretos induzido por um morfismo entre esses dois sistemas diretos. Tá bom? É isso que essa próxima proposição vai nos ajudar a fazer. Tá? Então é por isso que a gente vai tentar demonstrar ela. Tá bom? Vou pegar outra folha aqui que eu entornei um pouco de água aqui. Aí ficou ruim ali. E pra gente ver também o enunciado da proposição num lugar só. Então, eu vou trabalhar com as notações que a gente tem anteriormente, tá? Eu vou trabalhar com essa notação aqui. Vou deixar ela perto aqui. Para nós, I é um conjunto quase ordenado, C é uma categoria. Eu tenho dois sistemas diretos A e B, tá bom? Ó, beleza? E a gente tem essa transformação natural entre A e B. Tá? Só para a gente não precisar repetir todo esse preâmbulo aqui, tá bom? Então, em toda esta aula, I é um conjunto quase ordenado, C é uma categoria, e a gente vai usar essa notação aqui, tá? Então, beleza. Então, o que diz essa proposição? Suponha que T... Suponha que eu tenha duas funtores, suponha que alfa seja uma transformação natural entre o funtor A e o funtor associado a esse objeto aqui, ó. Lembra que esse aqui é o funtor constante associado a esse objeto, tá? Então suponha que esses dois caras, e beta, mesma coisa, para o sistema direto B, suponha que isso aqui sejam limites diretos, ou seja, esses alfas e betas aí satisfazem as propriedades universais de limites diretos para esses dois sistemas de A, que eu vou escrever aqui só para relembrar, e φ e J, I e J pertencente a I, e B, BI, aqui a gente está usando psi e J, com I e J pertencente a I, respectivamente, tá? Então eu estou supondo, o que a gente está fazendo aqui é pegar dois sistemas diretos, A e B, como a gente está usando a notação anterior, e a gente está supondo que A admite um limite direto, então ele tem... Lembra que um limite direto para um sistema direto é uma transformação natural entre o sistema direto e um objeto específico, que a gente chama de limite. E aí, para ser uma transformação natural, a gente olha para o funtor constante associado a esse objeto, certo? E a mesma coisa para o B, tá bom? E aí eu vou assumir o seguinte, ó. Suponha
Suponha que T entre A e B seja um morfismo de sistemas diretos, ou seja, uma transformação natural entre A e B. Suponha que isso aqui seja um morfismo de sistemas diretos. Então, se isso aqui for um morfismo de sistemas diretos, então existe, a gente vai mostrar que existe um único morfismo que eu vou chamar de T estrela. É um morfismo entre o objeto limite do sistema direto A indo no limite do sistema direto B. Então esse morfismo está na categoria C, porque esses objetos estão em C. Tal que o que precisa acontecer? Isso aqui vai acontecer. Ó. Quando eu olho para a transformação natural induzida por esses objetos, que é só esse morfismo aqui mesmo. Opa, aqui é I, tá? I, aqui é A. Tudo bem. Eu vou deixar isso aqui só como um rascunho. Que eu já ia colocar a igualdade logo. Então lembra que cada morfismo entre dois objetos, nós vimos isso, numa categoria C, induz uma transformação natural entre os funtores constantes induzidos por esses objetos. Tá? Que a gente denotou por estrela. Deixa isso aqui só como rascunho. Mas o tal que aqui, a condição que a gente quer é que esse morfismo aí, essa transformação natural composta com a transformação natural alfa, que é o limite de A, seja igual ao beta, que é o limite de B, composto com T, que é a transformação natural entre A e B. Tá vendo? Isso aqui faz sentido, ó, porque T sai de A para B e o beta sai de B para esse limite. Então ele sai do A e vai até aqui. O alfa sai do A e vai até aqui, e esse cara leva esse limite estrela no limite B estrela. Então, em questão de domínio contra domínio, eles estão no mesmo conjunto de morfismos lá da categoria dos funtores. Tá bom? Então faz sentido eu pedir essa igualdade. Mas isso significa basicamente isso daqui, ó. O que a gente está querendo, na verdade, é um morfismo entre os limites, tal que isso daqui acontece, ó, tal que esse diagrama aqui ele comuta. Ó. Se eu pegar AI e BI, os objetos, eu tenho como conectar esses objetos via essa transformação natural T, com o morfismo TI, certo? O AI tem uma conexão natural com o limite dessa sequência, que é o objeto limite. E o B também tem um objeto limite para essa sequência. A gente está assumindo isso, tá bom? E esse morfismo que faz esse papel é o alfa I, certo? Lembra que alfa é uma coleção de morfismos desse tipo. E aqui é o beta I. Então a gente quer encontrar esse T sustenido, é um morfismo aqui. Então tudo isso aqui agora está na categoria C. O que a gente quer encontrar, na verdade, é um morfismo T sustenido que torna esse diagrama comutativo para todo I, tá bom? Então é isso que a gente quer encontrar. Isso aqui é um diagrama comutativo para todo I pertencente a I, tá bom? Então é isso que a gente quer encontrar. Nosso objetivo. Se a gente encontrar isso, a gente encontrou isso aqui, tá? Digamos que isso aqui é uma maneira compacta, rápida de dizer isso, tá? É uma maneira criptografada de dizer que a gente tem uma sequência, na verdade, que a gente tem um único morfismo entre esses dois, de modo que esse diagrama comuta para todo índice I, tá bom? Então, é isso que a gente precisa provar. Então, vamos fazer isso. Depois que a gente mostrar isso, a gente vai denotar, então, esse T chapéu. T chapéu não, né? T sustenido. Neste caso, denotamos T sustenido como o limite com índices em I do morfismo da transformação natural T, tá bom? É só uma notação, porque é isso que é assim que nós vamos ver o limite direto como um funtor, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Então é isso que a gente quer provar. Então vamos demonstrar isso. Para isso não tem para onde correr, a gente vai ter que usar a propriedade universal do sistema direto. Vamos demonstrar esse resultado então.
Para demonstrar esse resultado, é sempre bom, quando você vai trabalhar em categorias, colocar os diagramas que você tem, tá? Colocar na mesa aqui os diagramas que você tem. Então, antes de começar a escrever, vamos colocar os diagramas que nós temos aqui, que a gente vai precisar aplicar a propriedade universal. Ora, eu tenho o sistema direto A, que está aqui, que eu conecto esses objetos por φ e j, que eu estou assumindo que o I e J são índices relacionados, um é menor ou igual ao outro. Eu tenho o objeto limite desse sistema direto aqui, certo? E o objeto limite é conectado via alfa, e esse diagrama aqui comuta com certeza, tá? Esse diagrama aqui comuta, porque alfa eu estou assumindo que ele é um limite direto para essa coleção de morfismos, é um limite direto para o sistema direto A, beleza? E agora eu vou colocar os objetos B aqui, ficou ruim aqui, mas não tem problema não. Eu vou colocar os objetos B e I aqui e o BJ. E aqui embaixo eu tenho o psi e J que conecta esses caras, e eles também têm um objeto limite aqui embaixo, certo? Que são conectados a cada objeto do sistema direto via beta. Beta I, beta J, e esse triângulo aqui também comuta, tá? O morfismo, a transformação natural T, que eu tenho por hipótese, conecta esse objeto com esse aqui é o TI, e conecta esse objeto com esse, TJ. Tá bom? Lembra que a gente quer encontrar, olha só, a gente quer encontrar um morfismo que sai aqui, ó, que sai desse limite e vem aqui, ó. É aqui que a gente quer encontrar o T sustenido, tá? A gente não sabe se existe, tá bom? Agora, se você lembrar bem, para eu encontrar um morfismo daqui até aqui, usando a propriedade universal desse cara aqui ser um limite direto, basta eu ter um morfismo entre esse cara e algum objeto na categoria C, uma coleção de morfismos entre esses caras iniciais e a categoria C, desculpa, e esse objeto aqui, limite de B, de modo que esse diagrama externo aqui, ó, se eu pegar morfismos que saem daqui, ó, a ideia é encontrar um morfismo que saia do AI até esse limite, e um morfismo que saia do AJ e que vá nesse limite, de modo que quando eu saio do AI para cá, seja a mesma coisa que vim daqui para cá e aí esse morfismo aqui, tá bom? Ou esse cara... AI AJ composto com esse cara tem que ser o AI esse cara, certo? Isso, agora ficou melhor explicado. Para eu aplicar a propriedade universal, eu tenho que conseguir um FI aqui e um FJ para cada I pertencente a I, tal que para todo IJ com I menor ou igual a J, esse FI seja igual à composição do Φ IJ com esse FJ, tá bom? Então, só que aqui dentro eu já tenho mais ou menos uma receita de como fazer isso, olha. Porque eu sei que esse diagrama, exceto esse interior aqui, eu sei que é fácil mostrar, ou seja, a gente tem que mostrar, né? Se eu mostrar que TI composto com beta I dá a mesma coisa que o Φ J composto com TJ composto com BJ, eu tenho então um jeito de definir o FI como o beta I composto com TI, tá bom? Então parece ser uma boa tentativa, tá? Para a gente aplicar a propriedade universal, tá bom? Então olha só, vamos fazer isso, vamos ver se dá certo. Para cada I pertencente a I, defina FI. Eu preciso de uma coleção de morfismos de AI até esse limite, né? Então defina FI como o morfismo que sai de FI, sai de AI para esse limite, dado por FI para mim vai ser a composição do beta I com o TI dado. Tá? Que são dados, né? O beta I e o TI são dados. Beleza? Então isso é um morfismo na categoria C e ele de fato tem domínio, entre aspas, AI, e contra-domínio é o objeto limite do negócio B, do limite do sistema direto B, tá? Para eu aplicar agora a propriedade universal desse cara de cima aqui ser um limite direto, a gente precisa
a gente precisa verificar que esses F são compatíveis com essas φ e J, tá bom? Então, a gente precisa verificar isso aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos mostrar que Fi é igual a Fj composto com φ e J para todo IJ pertencente a I e o I menor ou igual a J, tá bom? Vamos fazer isso então. Bom, de fato, tomando IJ nessas condições, o que acontece? Temos o seguinte, ó, que o F, como a primeira coisa que a gente tem é que esse quadrado aqui é comutativo, ó. Como o T é uma transformação natural, o TI composto com o psi j tem que ser igual ao φ j composto com TJ, certo? Na ordem adequada, né? Então, a gente tem isso aqui, ó, psi j composto com TI tem que ser igual ao TJ composto com φ e J, certo? Porque esse quadrado aqui é comutativo, porque o T é uma transformação natural entre o A e o B, tá bom? Tem várias informações nesse diagrama, certo? Então, o que vai acontecer? Logo, quem é o FJ composto com φ e J? Vamos lá, o FJ, por definição, é βJ composto com TJ, e isso eu estou compondo com φ e J. E como eu tô na categoria C, isso é associativo, então eu tenho βJ composto com TJ, bola φj, que é βJ. Agora eu vou usar isso aqui em cima. Isso aqui é psi ij composto com T I. Aí isso é βJ composto com psi ij, certo? βJ composto com psi j bola TI, tá? Só que esse cara aqui comuta, certo? Esse cara aqui dentro, ó. Porque eu tenho que isso aqui é um limite direto do B, tá? O βJ com, ó, tá embolado aqui, mas ó, o βJ com psi j é igual a beta-i, tá bom? Então isso aqui é beta-i bola TI, e por definição isso aqui é o FI. Então a gente mostrou o que a gente queria, tá? A gente mostrou o que a gente queria. Beleza? Então, o que acontece? Se a gente tomar esse cara aqui, ó, pela propriedade universal, então mostramos, né? Então, pela propriedade universal do limite direto, existe um único... Vou continuar em outra folha para não ficar apertado aqui. Existe um único morfismo. Vamos voltar só para o desenho aqui para a gente em C. O desenho aqui é o diagrama, né? Esse desenho pode. O diagrama sempre é o melhor desenho que tem. Então, pela propriedade universal, existe esse T sustenido entre os objetos, que eu vou chamar aqui o morfismo em C, T sustenido entre o limite do sistema direto A e o limite do sistema direto B, tal que isso aqui acontece. Ó. Esse diagrama que comuta. Ó, o T, o αi composto com T sustenido é igual a FI para todo I pertencente a I, tá bom? Eu estou aplicando a propriedade universal nessa coleção de morfismos FI, certo? Então, isso aqui acontece, tal que o T sustenido composto com αi, eu coloquei único na última folha, né? Coloquei único, tá bom? Então isso já mata logo o problema, porque no enunciado a gente precisa dessa unicidade. Então existe um único cara desse tipo, tal que o T sustenido bola αi é igual a FI para todo I pertencente a I, tá? Só que por definição do FI, a gente definiu o FI tal que isso aqui aconteça.
tal que o FI, a gente definiu ele como beta-I composto com TI. E isso vale para todo I também, tá? Então, a gente conseguiu o que a gente queria. A gente tem os AIs aqui conectados aos seus objetos limites via alpha-I. A gente tem os objetos BI conectados aos seus objetos limites, que é A, né? A gente tem o morfismo TI, que conecta os objetos diferentes, entre sistemas diretos diferentes, possivelmente diferentes. E a gente encontrou um único morfismo que sai do limite daqui para o limite daqui, que torna esse diagrama comutativo. Beleza? Que era o objetivo dessa proposição. Tá bom? E aí a gente pode enunciar como um corolário agora que que o limite direto pode ser visto como um funtor covariante. Então vamos lá. Corolário. Eu estou nas mesmas condições, tá? I é um conjunto quase ordenado. C é uma categoria, só que agora eu vou supor que C é uma categoria. C é uma categoria tal que, com a seguinte propriedade, tal que todo sistema direto indexado por I em C admite limite direto, tá bom? Então essa é a hipótese que eu estou colocando sobre a categoria C nesse momento, tá bom? A gente precisa aqui que de fato todo sistema direto tem um limite direto para que a aplicação aqui esteja bem definida, tá bom? Então, se a gente tiver essa hipótese, a gente vai mostrar então que essa aplicação aqui, ó, então a aplicação que eu vou chamar assim limite sem nada aqui, porque eu vou aplicar, né? Que sai da categoria dos sistemas diretos indexados por I na categoria C e leva na categoria C, que pega um objeto aqui que é um sistema direto e leva no limite dele, e pega um morfismo de sistemas diretos aqui e leva no único morfismo obtido no item anterior, na proposição anterior. Isso daqui é um funtor covariante, tá? Então o limite direto pode ser visto como um funtor covariante, beleza? Então a gente vai mostrar isso. Então a gente tem que mostrar que o problema é que a gente tem que mostrar é nos morfismos, né? Se eu pegar a identidade de um sistema direto, isso tem que ser levado no morfismo identidade entre os limites, certo? E eu tenho que pegar dois morfismos entre sistemas diretos e mostrar que o limite digamos que o limite da composta é a composta dos limites, tá? Nos morfismos, beleza? Então vamos mostrar isso. Então a gente vai trabalhar, vamos colocar algumas notações que vão ajudar a gente aqui. Eu vou precisar de 3 sistemas diretos, principalmente para analisar a composição. Então eu vou considerar aqui A definido assim, só uma notação. B como BI, Psi e J, e J em I. E eu vou chamar de F, o terceiro aqui. F, I, aí a letra que eu vou usar vai ser delta, para os morfismos que conectam os Fs. Então isso aqui são sistemas diretos, estou pegando sistemas diretos quaisquer. Sistemas diretos sobre C. Indexados por I, né? E aí eu vou assumir que eles têm um limite já, né? Eu estou sob essa hipótese. Com limites diretos, alfa, essa transformação natural
beta. Isso aqui é um jeito rápido de dizer que aqui é uma coleção de morfismos, né, que satisfaz a propriedade universal do limite direto. E deixa eu ver qual é o nome que eu dou aqui. Vou chamar de φ, o terceiro limite direto. φ, a transformação natural entre o funtor f e o funtor constante dado pelo objeto limite do sistema direto f. Tá bom? Então isso aqui são limites diretos de A, B e F, respectivamente. Estamos colocando as cartas na mesa para começar a trabalhar, tá bom? E eu também, para testar se isso de fato é um funtor, eu preciso de dois morfismos, pelo menos dois morfismos que conectam esses sistemas diretos. Então sejam T e A e B e S de B em F, morfismos de sistemas diretos. Ou seja, são transformações naturais entre esses funtores. Tá bom? Se quiser botar tudo na mesa aqui, o que você tem, ó, você tem um diagrama aqui, AI, BI, AJ, BJ, certo? Aqui você conecta esses caras, então aqui é o TI, aqui é o TJ, aqui é o FIJ, aqui é o PSIJ, e aqui você tem o objeto FI, FJ, que aqui você está conectando pelo delta IJ, e aqui é o SJ e o SI, tá bom? Então tá aí para todo IJ com I menor ou igual a J, esses diagramas aí, eles comutam, certo? Você tem esse diagrama aqui comutativo e esse diagrama comutativo, então, portanto, o retângulo de fora também é um diagrama comutativo, tá bom? E aqui entre os limites também, né? Você tem você tem os limites diretos de cada um desses caras, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é isso daqui, ó. Vamos mostrar que se eu pegar a identidade do sistema direto A e pegar o morfismo induzido por ele, isso é exatamente a identidade do objeto limite de A, tá bom? Porque isso aqui é justamente o limite, por definição, né? É o limite é o limite direto do morfismo identidade do sistema direto A, tá bom? Aqui a gente vai usar uma proposição que a gente provou na última aula, se eu não me engano. A gente vai usar o seguinte, ó. Não é difícil ver que isso aqui acontece, ó. Tanto esse morfismo aqui, ó. Tanto esse morfismo aqui, quanto esse, a identidade do limite direto do A, isso é um objeto aqui agora, são soluções disso daqui, ó. São soluções disso daqui, ó, da equação. Vou colocar um x aqui, ó, x bola alfa i igual a alfa i para todo i pertencente a i, tá bom? Ambos satisfazem isso, tá? E aí, como os dois satisfazem isso aqui sai do limite de A para o limite de A, e isso aqui também, tá bom? Esse cara satisfaz isso. Na verdade, aqui tem uma composição, que é a mesma coisa, né? A identidade do objeto AI, tá composta aqui. Então, como eles... Eu vou escrever direitinho, para não ficar confuso. É a mesma coisa, tá? Não estava errado não, mas para ficar explícito que a gente vai usar a última proposição, a gente precisa escrever um pouquinho melhor. Tá? Então, eles são soluções dessa equação, ó. X bola alfa i igual a alfa i composto com a identidade do objeto AI, tá bom? Isso vale para todo i pertencente a i. Aí sim, pela proposição anterior,
nós vimos que a proposição anterior só permitia que um cara satisfizesse isso, tá? Para cada T transformação natural, e isso aqui é uma transformação natural entre o sistema direto com ele mesmo, tá? Então vamos ver por que eu estou aplicando isso. Como que a gente está aplicando direitinho? Só um rascunho aqui, ó. Eu tô aplicando a proposição anterior nessa transformação natural aqui, tá? Então aqui eu tenho é uma classe de morfismos, ó, eu tenho o objeto AI, aqui eu tenho o objeto AI de novo, tá? Cada objeto AI desse tá ligado ao limite dele, A, aqui também ao limite I por A. Então eu estou trabalhando com uma transformação natural canônica, identidade. Aqui eu tenho o TI, que é o que? Por definição, o TI é a identidade, tá? TI, aqui, lembra que a identidade de um funtor é justamente você pegar a identidade de cada objeto, tá? Então isso aqui é a identidade do AI. Aqui é o alfa I, tá? Aqui eu posso conectar por alfa I e a proposição anterior me diz que existe um único camaradinho aqui, ó, que eu chamei de IDA sustenido, que faz esse diagrama como tá. Então tem esse cara que faz esse diagrama como tá, mas se vocês olharem para essa função identidade aqui, ó, função não, desculpa gente, para esse morfismo identidade, esse morfismo também faz esse diagrama como tá. Então pela unicidade que nós vimos na proposição anterior, esse morfismo aqui e esse tem que ser o mesmo, tá? Então essa identidade tem que ser igual a essa, tá? Então, fechando esse rascunho aqui, então, pela proposição anterior, segue que a identidade, o induzido pelo morfismo identidade entre esses dois funtores tem que ser igual ao morfismo identidade desse objeto limite desse sistema direto, tá bom? Então, isso aqui está me dizendo que a aplicação limite preserva a identidade, tá? Porque isso aqui nada mais é do que o limite, por definição, disso daqui. Então, o limite da identidade é a identidade do limite, tá? Então, essa é a primeira condição que o funtor deve satisfazer, beleza? A segunda condição diz respeito à composição, tá? Então, a gente tem que mostrar agora. A gente precisa mostrar que o S bola T, o morfismo induzido entre esses caras, é igual a S bola aqui. Beleza? Eu tenho o AI aqui, eu tenho o objeto limite, vamos ver se é isso aqui. Eu tenho o BI, e eu tenho o objeto limite dele. Aqui eu tenho o TI, e aqui eu tenho o T sustenido, aqui eu tenho o alfa I, aqui eu tenho o beta I, aí aqui eu vou para o objeto aqui FI, que desce aqui para que desce para o limite de F via, a gente chamou alfa, beta e Φ I, aqui eu tenho o SI, e aqui eu tenho o S sustenido, tá bom? Então eu tenho um S sustenido que faz esse diagrama como tá. Tá bom? Beleza. E a gente tem também, ó, aqui fora eu tenho o alfa I, certo? Se eu olhar para essa composta aqui, ó, SI bola TI, SI bola TI, se eu tiver essa composição, eu tenho aqui, ó, o S bola T sustenido, tá bom? Que faz com que esse diagrama aqui, daqui até aqui, comute com daqui até aqui, tá bom? Então, pela proposição anterior, vamos reunir as informações que a gente tem ali, ó. Pela proposição anterior, a gente tem isso daqui, ó. Esse diagrama aqui comuta, então isso quer dizer que o beta I bola TI é igual ao T sustenido bola alfa I. A gente tem que esse diagrama aqui comuta, o
φ bola SI é igual ao S sustenido composto com beta I. E por fim, a gente tem que esse de fora que comuta, ó, o φi composto com isso, o φi composto com SI bola TI tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao S bola T sustenido composto com alfa I. Tudo isso daqui eu tenho pela proposição anterior. Beleza? Então a gente vai mostrar agora que o S bola T sustenido é S sustenido composto com T sustenido como transformações, como morfismos, né? Como morfismos. E aí, para aplicar a unicidade da proposição anterior, a gente só precisa verificar que esse cara composto com alfa I tem que ser igual a esse cara composto com alfa I, porque aí eu vou ter dois morfismos satisfazendo a mesma coisa, saindo daqui até aqui, certo? Mas pela unicidade deles, então, esse composto com esse vai ter que ser esse daqui de baixo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos verificar isso. Vamos colocar só o que interessa aqui agora. Eu tenho o alfa I, eu tenho o FI, eu tenho o objeto limite aqui de A e eu tenho o objeto limite aqui do F, certo? Aqui eu tenho o SI bola TI, que é a mesma coisa que S bola TI. Aqui eu tenho o alfa I e aqui eu tenho o que eu chamei de φi, certo? A proposição anterior me diz que tem um único morfismo que faz em C, que faz esse diagrama como tá. A princípio a gente tem esse morfismo aqui, ó. A gente viu nesse diagrama aqui, ó, que a gente conseguiu dois morfismos conectando esses dois limites. Essa composição e esse cara que eu consigo pela proposição anterior. Então eu tenho a composição do S sustenido com T sustenido e eu tenho a composição, agora eu tenho o induzido pelo S bola T, tá bom? Então se eu mostrar que esse cara faz com que esse diagrama comuta e esse cara faz com que esse diagrama comuta, eles vão ter que ser iguais, tá bom? E é exatamente isso que a gente vai mostrar. Tá bom? É exatamente isso que a gente vai mostrar. Então olha só o que vai acontecer. Para todo I pertencente a I, o que acontece? Ó, o S sustenido composto com T sustenido, isso daqui, bola alfa I, é igual a S sustenido composto com isso daqui, alfa I. Aí a gente pode olhar para o desenho anterior aqui, ó. Então, o T sustenido composto com alfa I é a mesma coisa que o beta I composto com TI, certo? Vou até ficar com essa folha na mão aqui. S sustenido composto com o beta I com TI. Aí isso aqui é o S sustenido composto com beta I, usei a associatividade, composto com TI. Aí agora eu vou usar o outro quadrado. Isso composto com isso é o φi com SI. Então isso aqui é o φi com SI composto com TI, certo? Que é igual a φi, vou colocar aqui do outro lado, que é igual a φi composto com SI bola TI, que por definição é φi composto com S bola TI, certo? É assim que a gente define a composição de duas transformações naturais, tá? Só que isso aqui, ó, a gente já viu, por isso que é exatamente S bola T sustenido bola alfa I, certo? S bola T sustenido bola alfa I. Então a unicidade aqui, tá, ó, isso aqui tá dizendo o quê, ó? Que esse cara composto com alfa I é igual ao φi bola STI, certo?
Então esse aqui satisfaz esse diagrama como tá, e esse daqui também, ó. Esse composto com alfa i também dá o φ bola S i bola TI, tá? Que é o S bola TI, tá bom? Então esses dois morfismos fazem com que esse diagrama comute, tá bom? Agora a unicidade que nós vimos na proposição anterior, pela unicidade obtida, segue que não tem para onde correr. Segue que o S bola T sustenido é igual a S sustenido bola T sustenido, o que mostra então que o limite de S bola T é igual ao limite de S composto com o limite de T. Beleza? Então isso fecha a demonstração desse resultado e de fato o limite pode ser visto como um funtor covariante, tá, pessoal? Então isso fecha mais ou menos o estudo geral que estamos fazendo sobre limites diretos. Existe a noção de limite inverso também, mas que por enquanto eu não vou falar dele, porque a curto prazo a gente não vai usar ele no desenvolvimento do nosso curso. Mas se for necessário lá na frente em outra playlist usar o limite inverso, eu volto nessa playlist aqui e coloco uma aula sobre limite inverso também, tá bom? Mas é uma construção mais ou menos análoga. Tem algumas diferenças, mas é meio que a construção dual do limite direto, tá bom? E aí a gente vai fechar a aula de hoje com um exemplo muito legal. Muito legal. A gente vai mostrar que limites de sequências monótonas, eu vou pegar aqui não decrescente, lá em análise real, quando você estuda sequência de números reais, a gente tem a noção de limite para elas, tá? E a gente vai ver que a gente consegue reinterpretar aquela noção de limites de números reais com essa noção de limite direto, tá bom? Olha só como é que a gente vai fazer isso, ó. Lembra que quando a gente falou de sistema direto, eu dei um exemplo para vocês, tá? Eu falei o seguinte, ó. A gente falou desse exemplo aqui, ó. A gente considerou a categoria N estrela, cujos índices eram os números naturais, e consideramos a categoria R estrela, tá? Lembra que essa categoria, os objetos são os números naturais, e cada morfismo, eu só tenho um morfismo entre números que um é menor ou igual ao outro, tá? E aí eu coloco lá nesse conjunto de morfismo só um carinha mesmo, que não importa a natureza dele, para testemunhar que essa desigualdade ocorre, tá? E aí, a partir da desigualdade, a gente passa a enxergar esse N estrela como uma categoria cujos objetos são os números naturais, e os morfismos é dado por alguém que não tem uma natureza explícita, mas eu pego como é que é um morfismo entre N e M com N menor ou igual a M. Algum elemento sem natureza que só testemunha que de fato N é menor ou igual a M, tá bom? E a gente define, lembra que os morfismos lá a gente denotava assim, né? E aqui nos reais a mesma coisa, tá? A mesma coisa, porque R também é um conjunto totalmente ordenado, né? Então é muito mais do que quase ordenado. E aí a gente viu, a gente fez o seguinte, ó. Se a gente pegasse um funtor assim, F, que sai da categoria N estrela e vai para R estrela, a gente podia enxergar isso como uma sequência não decrescente, tá bom? Como é que a gente fazia isso? Isso daqui, sendo um funtor covariante, nós vimos que se a gente olhar para os objetos, se a gente escrever F assim, ó, como sendo Fn, e aqui eu tenho iota Fn, Fm, com N e M variando nos naturais, né, que são os morfismos aqui, na verdade é só mesmo que testemunhem que Fn é menor ou igual a Fm, a gente obtém, isso aqui é um sistema direto, isso aqui é um sistema direto por definição, porque é um funtor covariante entre a categoria de índices N na categoria R, tá? Aqui R estrela, eu não estou enxergando R como uma categoria de índices. R estrela aqui é o C, tá? É onde os objetos estão indo, tá bom? Então eu associo cada N a um número real, Fn, certo? Que isso aqui é o F de N, e ele mantém, se o N é menor ou igual a M, ele mantém o Fn menor ou igual ao Fm,
porque você está falando que esse funtor é covariante. Então, ele pega esse F aqui do iota NM e leva no iota FN FM. Só que isso aqui testemunha que o FN tem que ser menor ou igual ao FM, porque vai ter um morfismo entre esses dois. Quando o FN é maior do que FM, ou não, isso não acontece, quando isso não ocorre, o conjunto de morfismos é vazio, tá? E como eu tenho esse elemento lá dentro do conjunto de morfismos, entre FN e FM, não tem para onde correr, o FN é menor ou igual a FM, tá? Então isso aqui é um sistema direto, que na verdade, que induz uma sequência monótona não decrescente em R. Beleza? Então é isso que a gente já tem. Então cada funtor, ou seja, cada sistema direto indexado por N indo na categoria R estrela, basicamente indo na categoria R, né, chegando a R como uma categoria, ele induz uma sequência não decrescente, tá? Bom, se eu tenho uma sequência não decrescente em R, eu posso me perguntar sobre o limite dela. E se eu tenho um sistema direto, eu posso me perguntar sobre o limite categórico dela. E aí a gente vai ver que essas duas coisas elas estão intimamente relacionadas, tá? Por quê? Ó? Vamos pegar um L real, vamos supor que essa sequência seja limitada superiormente, tá? Então suponha que F, que a sequência Fn com N natural, é limitada superiormente. Certo? E aí eu vou pegar um L real, tal que L é uma cota superior dessa sequência. Tal que L é uma cota superior desta sequência. Então, usando os morfismos que eu tenho nessa categoria, eu vou definir uma transformação natural que é assim, ó. Então, para cada L que é uma cota superior, eu posso definir isso daqui, ó. Defina iota L, que vai ser uma transformação natural entre o sistema direto F, ou a sequência Fn, e a categoria, e o funtor constante induzido por esse objeto, na categoria R estrela, que faz o seguinte, ó, dada por... Se é uma transformação natural, se é um candidato à transformação natural, ele tem que ser uma coleção de morfismos entre Fn e L na categoria R estrela, certo? Eu vou definir assim, ó, iota Fn L, que está na categoria R estrela, que pega Fn e leva em L. Na verdade, isso aqui é um morfismo entre Fn e L na categoria R estrela, por quê? Porque L é uma cota superior dessa sequência. Então, para cada N natural, eu tenho isso daqui, ó, Fn é menor ou igual a L. Então, se o Fn é menor ou igual a L, o conjunto de morfismos entre Fn e L tem um elemento só que a gente denota dessa forma. Tá? E eu vou olhar para a coleção desses morfismos. Tá bom? Isso é uma transformação natural porque, ó, se eu pego para quaisquer N e M pertencente aos naturais, eu tenho que mostrar que esse diagrama aqui comuta, ó, o Fn com Fm. Aí aqui eu vou para L e aqui também eu vou para L. Aqui eu tenho o iota Fn Fm, que é o único morfismo entre esses caras. Aqui eu tenho o iota Fn L. Aqui eu tenho a identidade de L, que é o iota LL. E aqui eu tenho o iota FML. Para eu mostrar que isso aqui é uma transformação natural, basta que isso aqui comuta, tá? Mas vai comutar, porque olha só, o iota Fm com N composto com iota Fn Fm, por definição da composição desses morfismos simples aqui dentro do R estrela, isso a gente define a composição de modo que aqui eu vou testemunhar que Fn é menor ou igual a L, pela transitividade da relação de ordem que eu tenho aqui. Tá? Só que iota FNL também é identidade de L
composto com iota FNL, tá bom? Então, por causa dessa igualdade, esse diagrama comuta nessa categoria R estrela e, portanto, esse cara aqui é uma transformação natural, tá? Sendo isso aqui uma transformação natural do funtor F, que é um sistema direto, e o L estrela, que é um sistema, que é um funtor constante associado a esse objeto dessa categoria, isso aqui tem as condições, ele cumpre as condições mínimas para que isso daqui seja um limite direto para esse sistema. Lembra que o limite direto de um sistema indexado por alguém, ele é um funtor que sai de F e vai num funtor constante associado a algum objeto, de modo que isso daqui satisfaz alguma propriedade universal, que a gente vai ver depois, tá bom? Não é toda coisa desse tipo que é um limite direto, mas é alguém dessa natureza que é um limite direto, tá bom? Beleza? Então agora a gente vai mostrar uma coisa surpreendente. Vamos mostrar que o limite dessa sequência, quando n vai para o infinito, de Fn, que são os objetos do sistema direto, que são números reais, o limite aqui clássico, tá lá do jeitinho que você conhece na análise real. Isso aqui é o número real L, se e somente se o limite direto desse sistema direto que está associado a esses números reais, isso daqui é exatamente o morfismo, isso aqui é o número real L, tá? Munido aqui com a sequência de morfismos iota com IL de F em L estrela, tá? Que é a sequência de morfismo de Fn para L, tá bom? Então, olha que coisa interessante. O limite de uma sequência, por isso eu coloquei n tendendo a infinito aqui, para usar a linguagem clássica que a gente está acostumado lá no cálculo, na análise. Então, o limite clássico dessa sequência monótona não decrescente é L, se somente se o limite desse sistema direto associado a esses números reais é o objeto L, que é um número real, na categoria R estrela, tá bom? Que coisa linda. Tá? Vamos mostrar isso então. Como é que a gente mostra? A gente vai mostrar... vamos lá. Ida. Vamos mostrar primeiro... Então vamos assumir... Suponha que o limite, quando n vai para o infinito, de Fn, seja o número real L, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó. Mostrar isso daqui é mostrar isso, ó. Vamos mostrar que o iota L, que sai do F e vai para o L estrela, é um limite direto para o sistema direto F. É isso que a gente tem que mostrar. Então a gente tem que mostrar duas coisas. A gente tem que mostrar que essa sequência de morfismos aqui, ela é compatível com os morfismos do F, certo? E depois mostrar que ele atende à propriedade universal, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que mostrar: sejam n e m naturais, com n menor ou igual a m, aqui é a ordem usual, tá? Talvez eu não falei lá no início, mas é a ordem usual que eu estou considerando. Então, eu tenho aqui o Fn, eu tenho o objeto Fm e tenho o objeto que eu quero mostrar que é o objeto limite. O morfismo que conecta esses caras é o que testemunha a desigualdade entre eles. E eu tenho que mostrar que esse diagrama aqui comuta. Mas isso é muito fácil, porque olha só. Iota Fm composto com L, composto com iota Fn Fm, por definição é o iota FNL, tá? Então esse diagrama aqui comuta, tá bom? Então não tem o que fazer, muito fácil. Isso aqui comuta, pois o Fn é menor ou igual a Fm é menor ou igual a L. Então esses morfismos estão bem definidos e essa transitividade faz com que a composição esteja bem definida e por definição vai dar isso daqui, tá? Agora, a segunda condição,
o que a gente precisa fazer? Eu tenho que pegar aqui agora um objeto qualquer x, que agora é um número real, tal que eu tenho um morfismo aqui fn para x, certo? E um morfismo fm para x, só que essa categoria, o único morfismo entre fn e x é o iota fnx, e aqui é a mesma coisa, tá? Então, não tem para onde correr, tá? Então eu vou pegar, ó, seja x um objeto da categoria R estrela, que é um número real, e vou pegar uma coleção de morfismos entre fn e x, com n natural, tal que o fn é igual ao fm composto com iota fn fm, que são os morfismos desse sistema direto, para todo n e m natural com n menor ou igual a m, tá? A gente tem o seguinte, fn, os únicos morfismos entre dois objetos é o iota, tá? Na categoria R estrela. Então já temos que fn é igual ao iota fnx, tá? Porque só tem esse morfismo entre fn e x nessa categoria, para todo n natural. O que implica naturalmente que fn é menor ou igual a x para todo n natural. Tá? Agora, olha só. Você tem um número que majora todos os elementos da sequência. Lá pela análise, o que você sabe? Se uma sequência inteira é menor ou igual a x, ou pelo menos a partir de um certo número, mas aqui é para todo mundo, quer dizer que o limite dessa sequência, quando n vai para o infinito, isso tem que ser necessariamente menor do que x. E, portanto, esse número L, que é o limite da sequência, tem que ser menor ou igual a x. Agora, se o L é menor ou igual a x, eu posso considerar, já que eu estou tentando encontrar um morfismo aqui, que satisfaz a propriedade universal, o L ser menor ou igual a x vai me permitir pegar esse único morfismo que existe entre L e x. Ó. Tome o morfismo... Vamos continuar na outra folha. Tome o morfismo ILX de L para x, tá? Observe, eu tenho que mostrar que isso comuta sempre, né? Com os FNs. Então, observe que se eu pegar o ILX e compor com iota FN FNL, por definição, na categoria R estrela, isso aqui é o iota FNX, que são os FNs que eu tomei originalmente, tá bom? Certo? Então, e esse cara é único, porque só tem ele nesse conjunto de morfismo. E como esse conjunto aqui, ó, a LX é unitário, só tem um elemento, então ILX, esse morfismo, é único com a propriedade acima. Na verdade, ele é único em si mesmo, né? Com qualquer propriedade, com a propriedade acima. Então, mostramos que esse morfismo iota L satisfaz a propriedade universal, tá? Logo, o iota L que sai de F e vai no L estrela é um limite direto para F, tá bom? Ou seja, o objeto L é o limite direto do sistema direto F, certo? Então a ida foi provada, tá? A volta, vamos supor agora, suponha que o limite direto de F seja L, limite categórico, tá bom? Ó, como a gente já sabe, como Fn é uma sequência monótona, não decrescente, ilimitada superiormente,
Então a gente já sabe lá da análise que o limite dessa sequência Fn existe e é o sup desse conjunto Fn com N natural, tá? É a menor cota superior desse conjunto, tá bom? A gente já sabe que L é uma cota superior. Vamos mostrar que ela é a menor de todas, tá? Vamos mostrar que L é igual ao sup. A gente já tem que ela é uma cota superior por hipótese, certo? Hipótese externa, né? A gente pegou um L como uma cota superior. E a gente está mostrando que o limite dessa sequência clássico é L, somente se o limite do sistema direto associado é o objeto L da categoria R', tá? Então vamos mostrar que L é o sup. Vamos mostrar que L é o sup desse conjunto. É o supremo desse conjunto, tá? Para mostrar isso, bom, já temos que L é uma cota superior. Já temos que L é uma cota superior. Já temos que L é uma cota superior. Agora falta mostrar que ela é a menor das cotas superiores. Então vamos pegar uma cota superior qualquer. Vamos pegar outra folha aqui. Então, seja x uma cota superior arbitrária da sequência Fn com N natural, tá bom? Vamos considerar essa cota superior, tá bom? Ou seja, logo, o Fn é menor ou igual a x para todo N natural, tá bom? Então eu posso considerar o quê? Eu posso definir esse negócio aqui, ó. Tome Fn, o morfismo entre Fn e x, dado por Fn, definido como o morfismo iota Fnx, que testemunha essa desigualdade. Aí eu quero aplicar, eu preciso aplicar, então aqui eu tenho os caras, eu quero mostrar que esse objeto aqui é um objeto limite, né? Aqui tem o iota Fn, Fm, aqui eu tenho iota Fnl, iota Fml. Aqui eu tenho o objeto x, que é um número real, então ele é um objeto, e eu estou definindo esse morfismo aqui, ó, Fn. E aí, para eu conseguir um morfismo daqui para cá, eu preciso mostrar que com esses Fn's definidos, eles fazem essa parte externa comutar, tá bom? Então, observe, para todos n e m naturais, com n menor ou igual a m, temos que quem é Fm composto com iota Fn, Fm? Isso é igual a... O Fm, por definição, é o iota Fmx composto com iota Fn, Fm. E aí isso aqui vai testemunhar que o Fn é menor ou igual a x, que por definição é o Fn. Tá? Então o diagrama externo comuta pela propriedade universal. Como eu estou assumindo que esse L é um objeto limite desse sistema direto, pela propriedade universal do limite direto, segue que existe um único morfismo f de L para x, tal que f composto com iota Fnl é igual a Fn para todo N natural. Dane-se que isso aqui acontece, ó. O fato é que então esse conjunto aqui é não vazio. O conjunto de morfismo entre L e x é diferente de vazio. E isso necessariamente implica na categoria R' que o L é menor ou igual a x. Então peguei uma cota superior qualquer da sequência e mostrei que ela tem que ser maior ou igual a L. Tá? Portanto, L é igual ao sup desse conjunto, onde o n é um número natural. E isso aqui nós já vimos que é o limite da sequência Fn da forma clássica e fim de papo. Então olha que coisa linda, o limite de uma sequência monótona é o limite categórico, beleza? Então, com essa perfeição, com essa beleza na natureza, a gente termina a aula de hoje, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo e tchau!
Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.